Olá, pessoal. Meu nome é Carolina Vanessa. Sou docente na disciplina de Fisiopatologia, tá? E hoje eu vou gravar segurando o microfone porque eu tô com problemas técnicos, tá? E essa aula é muito extensa, tá? Fisiopatologia do câncer. Então eu vou dividir essa aula em 3 etapas. Na primeira aula, nós vamos falar a respeito da introdução do estudo das neoplasias. Na segunda parte dessa aula, nós vamos falar sobre a oncogênese tumoral. E na terceira parte, nós vamos falar sobre a classificação tumoral, tá? De que maneira a gente consegue classificar os tumores com relação à nomenclatura, à sua estrutura e todas as características que possibilitam essa classificação, tá? Espero que vocês gostem. É uma aula extensa, mas eu procurei deixar aí bem completinho para todos vocês. Primeira coisa, né? Definir o que é câncer. Câncer, por definição, a definição mais aceita que nós temos aí, é que é uma doença genética, portanto, envolve genes, genes que foram modificados. E é caracterizado pelo crescimento desordenado de células neoplásicas, ou seja, novas células, células geneticamente alteradas. Por isso é considerado uma doença genética. Diga-se de passagem, uma doença genética multifatorial. São vários os fatores que envolvem o câncer, né, o desenvolvimento de um câncer. Então, uma doença genética caracterizada pelo crescimento desordenado de novas células, né, células neoplásicas, células geneticamente alteradas, com características malignas. Isso é muito importante, tá? Para a gente conseguir definir o que é tumor, um tumor neoplásico, do que é um câncer, tá? É necessário a presença de características malignas, né, nessa massa celular, para que se classifique, então, o câncer. Lembrar aí um pouquinho, passar rapidinho pela biologia celular, né, que as células obedecem um padrão, né, de estrutura corpórea, onde as células se juntam formando tecidos, os tecidos se juntam formando órgãos, os órgãos se juntam formando sistemas, esses sistemas se juntam, formam aparelhos e formam um organismo como um todo. Essas células coexistem em perfeita harmonia, tá? Produzindo substâncias, trocando substâncias, exercendo a sua função, já que a célula é a unidade funcional e estrutural de todos os seres vivos. Tá? Então, de acordo com as características dessa célula, o formato que ela tem, a função que ela exerce, tá? Ela desenvolve, tem uma característica que nós chamamos de especificidade. Tá? As células, elas não apenas são produzidas, tá? Mas para coexistir em perfeita harmonia, elas não só existem, como elas funcionam, produzindo de maneira especializada, elas se especializam em exercer uma determinada função. Tá? Isso é muito importante a gente entender, porque uma célula neoplásica, uma célula que vai dar origem aí a um câncer, ela, quase que na sua totalidade, ela vira uma célula inespecífica, uma célula autônoma. Então, ela produz aquilo que ela quer, se divide o quanto ela quiser, tá? Ela perde as características de coexistência harmônica. Tá? Então, isso é muito importante a gente fazer um comparativo de como funciona uma célula normal para como funciona uma célula neoplásica, uma célula alterada.
As células, elas se multiplicam de acordo com a necessidade do seu corpinho e é um processo cuidadosamente regulado. Tá? A multiplicação celular, ela obedece vários fatores. Se inicia após a fecundação, né, de células germinativas, o óvulo e o espermatozoide, dando origem a uma única célula que nós chamamos de zigoto. E essa única célula vai se multiplicando por vários processos de mitose até dar origem a um organismo completo, tá? Com trilhões de células. Então, o crescimento celular, ele responde às necessidades específicas do corpo, tá? Por isso é um processo tão regulado, não apenas das células que estão se multiplicando, tá? Mas também das que estão morrendo. Então, esse controle da quantidade de células, ele é um processo geneticamente regulado, tá? E envolve vários fatores. Entre as necessidades específicas do nosso corpo para ativar multiplicação celular, nós temos crescimento, né? Regeneração, crescimento quando a gente está crescendo, tanto na altura quanto na largura. A regeneração celular, quando a gente se machuca, né? Como tem a imagem aí do menininho que deu aquela ralada com gosto no cotovelo, tá? Essas células morreram na ralada do cotovelo e precisam ser repostas. Então, vai ser ativada a mitose para repor ali as células que se danificaram, tá? E durante o processo de gestação. Então, toda vez que há uma necessidade do corpo em promover multiplicação celular, esse processo é extremamente regulado, acionado apenas quando há a necessidade específica do corpo. E o ciclo celular, né? Nós já tivemos uma vez uma aula mitose e meiose, tá? O ciclo celular é o processo onde as células somáticas, né, ou seja, todas as células do nosso corpo, com exceção de óvulo e espermatozoide, né, que são células germinativas, as células somáticas duplicam seu material genético, repartindo de maneira idêntica as suas células filhas, tá? É um processo que é dividido em duas etapas, a etapa da intérfase e a mitose propriamente dita. Lembrar que na intérfase, ela é subdividida, né, em fases G1, S e G2. E é na fase S que está voltado toda a nossa atenção quando a gente fala a respeito de mutação no DNA. Bom, gente, nessa imagem está ali, né, uma montagem do ciclo celular, né? Lembrar que existem as células permanentes que estacionam em fase G0, como é o caso dos neurônios e dos podócitos, tá? Não seguem adiante, não vão adiante no processo de mitose. Portanto, se uma célula permanente morrer, perdeu o playboy, né? Não se regenera. A fase G1, onde a célula prepara o seu metabolismo, duplica suas estruturas, né? A fase S, que é a fase mais crítica e a mais demorada de todo o ciclo celular. É a fase onde ocorre a duplicação cromossômica. Todo o DNA é copiado de maneira fiel e complementar, base por base nitrogenada. Tá? Então, os processos de mutação, tá, que podem desencadear durante uma agressão celular, que podem desencadear mutações que possam dar origem a tumores neoplásicos, né,
ocorre aí na fase S. E se tudo estiver ok, a célula segue adiante ali na fase G2, né, fazendo o controle do ciclo e indo para a mitose, né, propriamente dita, nas fases lá, prófase, metáfase e anáfase e telófase, dando origem a duas células geneticamente idênticas. Então, tá aqui o reloginho da mitose. Lembrar que sempre, gente, a fase mais crítica quando a gente fala a respeito da formação de tumores é, sem a menor sombra de dúvida, na fase intérfase, subfase S. Bom, gente, como eu falei para vocês, o corpo ele vai crescendo, ele vai se diferenciando, vai exercendo as suas funções, se é por crescimento, se é por reparo tecidual, né, processo gestacional. Essas células vão ser criadas e vão se diferenciar, vão se especializar, como alguém que se formou na faculdade, e o leque de oportunidades é grande, então ele quer se especializar em algo, como um médico que se forma médico e opta por ser especialista em boca, nariz e garganta, um otorrino, né? E aí ele vai passar por um processo de especialização para poder se tornar um especialista, né, naquela determinada área. Assim são as células. De maneira similar, a célula, todas as células têm uma estrutura muito semelhante, né? Com o núcleo, com as membranas, com as organelas, mas cada célula se diferencia, seja no seu formato, no seu arranjo, mas principalmente na sua função. Ele se diferencia, se especializa para exercer a função a que foi criada. E tudo isso segue adiante no processo de mitose. Então, do processo de divisão mitótico, né, duas células são originadas ali, células idênticas. E esse ciclo celular, gente, a célula ela é encaminhada, né, para a progressão do ciclo mitótico por mecanismos relacionados ao crescimento, à multiplicação e à diferenciação celular, que é isso que a gente comentou a respeito, né? A célula ela é produzida, ela vai se multiplicar de maneira ordenada, geneticamente controlada e vai se diferenciar para exercer a sua função. Quando ocorrem falhas nos mecanismos de crescimento, de multiplicação e de diferenciação celular, essa célula ela pode ser, não só pode como deve, né, ser encaminhada para a morte celular programada, a apoptose. Mas se houver falha nos mecanismos de controle celular, né, em especial envolvendo os mecanismos que encaminham essa célula à apoptose, nós podemos ter aí o surgimento de um desenvolvimento de uma massa tumoral. O ciclo celular, gente, ele sofre ação direta de genes e proteínas que vão controlando todo o processo de divisão. Um tumor neoplásico, isso eu gostaria de deixar muito explícito para todos vocês. O tumor neoplásico, como eu falei para vocês no nosso primeiro slide, o câncer ela é uma doença genética, multifatorial, com a formação de um tumor neoplásico com características de malignidade. Porém, de todas os multifatores associados ao surgimento de um tumor, sem a menor sombra de dúvida, a pior das características é a baixa do sistema imunológico.
O nosso sistema imunológico, já dizia Hipócrates de Cos, dentro de ti estão as forças que curarão suas doenças. A baixa do sistema imunológico pode provocar escape de células alteradas. Porque toda vez que há uma alteração celular, o sistema imunológico é alertado a destruir essas células. Primeiro, ele dá um pedala Robinho nessa célula. Fala, dá para consertar? E aí a célula vai sinalizar se sim ou se não. Se sim, então conserta. Se o conserto não deu certo, é morte celular programada, é apoptose e fim de papo. Só que isso só ocorre num sistema imunológico eficiente e não deficiente. Então, sem a menor sombra de dúvida, essa afirmativa é muito importante. Um tumor neoplásico ele se forma através de diversas falhas dos pontos de checagem, dos pontos que controlam a mitose, e essas falhas de controle celular estão associadas à baixa do sistema imunológico. Então, esse mecanismo de checagem, os pontos de checagem, que nós chamamos de checkpoints, são genes e proteínas que controlam de muito perto, vão monitorando todo o ciclo celular e identificando possíveis mutações, alterações na sequência de DNA. Esses checkpoints, eles impedem a célula de seguir no evento posterior, caso tenha algum problema. Então, vai estar sempre perguntando, olha, a célula tem condições? Material genético apresenta alteração? Então, cada vez que é detectado qualquer alteração nessa célula, em especial no genoma celular, na sequência, no DNA dessa célula, esse mecanismo de checagem, ele interrompe o ciclo até que seja consertado. Não consertou, essa célula é encaminhada para a morte. Então, nós temos ali um controle de muito perto, que vai sempre verificar quais são as condições para essa célula seguir adiante. E aí os checkpoints estão distribuídos ali em várias partes do ciclo celular, em especial nas fases G1, S, G2 e na metáfase, lá na meiose na mitose. E aí, gente, na fase G1, os checkpoints vão verificar se as condições ambientais dessas células são favoráveis para elas seguir adiante. Ela está metabolicamente preparada mesmo para se dividir? O DNA apresenta algum dano? Se alguma dessas respostas for desfavorável, o ciclo se interrompe na fase G1. Se tiver tudo ok, segue adiante para a fase S. Na fase S, novamente, e quantas vezes forem necessários, vai ser perguntado, vai ser fiscalizado. O DNA apresenta alguma alteração, algum dano? Se a resposta for afirmativa, essa célula novamente é encaminhada para a apoptose. Mas vamos dizer que deu tudo certo, na fase S, segue adiante lá na fase G2. Fase G2, novamente, checkpoints, observando. Todo o DNA foi duplicado? Ficou alguma parte sem copiar? O DNA apresenta algum dano pós-duplicação? Se qualquer uma dessas respostas for desfavorável, a célula não segue adiante para se multiplicar.
E lá na metáfase, entra o processo de mitose, vamos dizer que deu tudo certo, entra no processo de mitose. Lá na mitose, na fase metáfase, se vocês se recordam, de ciclo celular, na fase da metáfase ocorre um evento muito importante, que é o alinhamento dos cromossomos, já no seu mais alto grau de compactação, né? Já está a estrutura do cromossomo formada. Eles ficam alinhados no meio da célula, lá na placa metafásica, bem no meio da célula, para serem tracionados pelas fibras do fuso, dos centríolos. Os centríolos lançam seus fusos mitóticos que grudam no cromossomo e tracionam o cromossomo para um lado, um para o outro, um para o lado, um para o outro. Assim vai a mesma quantidade para cada célula. Por isso a necessidade de todos estarem aliados no meio da célula. Se porventura isso não ocorrer, novamente a célula é bloqueada para seguir adiante. Então, nós temos aí mecanismos, pontos de checagem para verificar de perto todos os eventos de um ciclo de divisão celular. E quem promove esse controle, esses checkpoints, são proteínas que nós chamamos de ciclinas, ubiquitinas e CDKs. São proteínas endógenas que funcionam aí como pontos de controle, garantindo que cada evento da mitose ocorra da maneira correta. Lembrar que CDK é quinase dependente de ciclina. E, sem a menor sombra de dúvida, nós vamos falar muito dele no decorrer dessas aulas sobre fisiopatologia do câncer, o gene P53, que dá origem à proteína P53, o principal gene supressor de tumor que nós temos lá no cromossomo 17. Então, nós temos o controle proteico através das ciclinas, ubiquitinas e CDKs, e o controle genético através dos genes P53, P21 e PRB, dando origem ali à proteína retinoblastoma. Com relação ao controle do ciclo, os checkpoints, lembram-se que no primeiro checkpoint é verificado se a célula apresenta condição ambiental favorável para seguir adiante. Isso significa que diante do ambiente em que a célula está, ela tem 4 opções de comportamento. Ela pode permanecer estática, caso ela não tenha condições nutricionais para seguir adiante. Se ela tiver condições metabólicas, ela tem a opção de se diferenciar. Se o ambiente for favorável, e extremamente favorável, ela opta por se multiplicar. Mas se o ambiente é desfavorável, ela opta por morrer. Então, existem 4 opções comportamentais para as células, de acordo com o ambiente onde essas células estão. Independente do comportamento que as células exerçam, esses processos eles são controlados por proto-oncogenes, que tem uma ação de expressão, ou seja, ativam a mitose, e genes supressores de tumor, que reprimem a mitose. Então, nós temos 2 fatores aí. Um fator excitatório, que é o proto-oncogene, e um fator inibitório, que são os genes supressores de tumor. Quando a gente fala dos proto-oncogenes, sem a menor sombra de dúvida, são uma gama de proto-oncogenes, entre eles o HST, ABL e os mais famosos que são os proto-oncogenes RAS e MYC. Entre os genes supressores de tumor, que estão ali
diretamente controlando todo o processo de formação tumoral, de multiplicação celular. Nós temos o gene P53, presente no cromossomo 17, né? O P21, que está presente lá no cromossomo 6, e o PRB, presente no cromossomo 13. P53, gente, sem a menor sombra de dúvida, atua aí como principal gene supressor de tumor, codificando a fosfoproteína nuclear que leva o seu mesmo nome, P53, desempenhando um papel crucial no controle do ciclo celular, no reparo do DNA, caso seja detectado qualquer alteração celular, induzindo essa célula para apoptose, de duas formas, tá? Ou porque essa célula apresenta uma alteração grande, ou porque já deu o tempo de vida dela. Já tá velhinha, já trabalhou tudo que tinha para trabalhar, já forneceu tudo que tinha para fornecer. Precisamos de uma célula nova, tá? E aí essa célula morre por tempo de vida. Quem faz esse processo, né, esse controle ativando a apoptose, é o P53. Em condições de estresse, em especial quando esse estresse induz um dano ao DNA, o gene P53 codifica a proteína P53 que bloqueia o ciclo celular, permitindo assim que essa célula sofra um reparo. Se o reparo não for feito, apoptose. O problema é que na célula neoplásica, na célula tumoral, a forma alterada do gene P53, né, produzindo uma proteína alterada do P53, ela é incapaz de controlar, de fazer esse controle supressor de tumor, resultando aí num reparo falho do DNA e deixando as células alteradas seguirem adiante, mesmo estando geneticamente alteradas, geneticamente instáveis. As alterações mais comuns nas neoplasias são as mutações pontuais nas sequências codificadas pelo gene P53. Nós temos aí mais de 50% de mutações no cromossomo 17, no gene P53, em processos tumorais. Então, gente, o gene P53, ele está localizado lá no braço curto, cromossomo 17, lembrar o braço longo, o braço Q, braço curto, braço P. No braço P, nós temos ali em cima o gene P53, que codifica a proteína P53, tá? É um gene supressor de tumor, portanto, um regulador negativo do processo de divisão celular. Os níveis de P53, eles se elevam em resposta ao dano do DNA. Então, toda vez que uma célula é agredida, a ponto dessa agressão conseguir alterar o DNA dessa célula, marcadores tumorais são lançados na corrente sanguínea. Então, os níveis de P53 vão se elevando, indicando para o sistema imunológico que há uma alteração no núcleo da célula. Os níveis altos de P53 impedem a célula de iniciar a fase S. Então, a primeira perguntinha lá, a célula apresenta algum dano, o DNA apresenta algum dano? Se o nível de P53 estiver alto, essas células não se multiplicam. Outro fator extremamente importante quando a gente fala de P53, desculpem a tosse, é a produção da proteína trombospondina. O P53, ele... o gene P53, além de produzir a proteína P53, ele dá origem à proteína trombospondina, que é extremamente importante no processo da formação de novos vasos sanguíneos.
Carol, por que eu preciso saber disso? Porque tá aí uma das características de malignidade do câncer, tá? Quando ele desencadeia a produção em massa de trombospondina, produzindo os próprios vasos sanguíneos, tá? Um processo que nós chamamos de angiogênese. Então, olha quanta alteração se torna possível aí numa célula neoplásica que altera o seu gene P53 lá no cromossomo 17. O gene, como eu falei para vocês, é ele o principal gene supressor de tumor, regulando o crescimento celular, bloqueando o crescimento anormal e proliferação anormal e qualquer tipo de transformação maligna, controlando e fiscalizando todo o processo do ciclo celular, induzindo as células alteradas e velhas à apoptose, tá? E como eu falei para vocês, mais de 50% dos tumores aí são causados por mutações pontuais no gene P53. O gene P21, que está lá no cromossomo 6, o gene P21 codifica uma sinase inibidora dependente de ciclina, que nós chamamos de CDK, as quinases dependentes de ciclina, que atuam diretamente, são as proteínas que vão atuar diretamente no processo de regulação do ciclo celular. A proteína que é codificada, ela se liga nos complexos nas proteínas, nas ciclinas e CDKs, e marcam essa sequência inibindo a progressão do ciclo celular em G1. Tá? Ou seja, é como se fosse um X9, um dedo duro. Vai lá, essas proteínas se ligam e interrompem, inibem a progressão do ciclo até que todo o sistema de supressão de tumor seja alertado. O P21 ele apresenta sítios de ligação para P53, indicando que a transcrição do P21 é regulado pelo P53. Tá? Então, é um gene dependente do outro, para que todo o mecanismo de controle de supressão de tumor seja alertado. Em resposta aos danos do DNA, P53 induz a expressão do P21, que codifica as quinases dependentes de ciclinas, as ubiquitinas, e interrompem o processo de divisão celular. Outro problema sério nas células tumorais é a alteração dos proto-oncogenes. Por quê? O gene supressor de tumor ele tem controle inibitório. Então, ele vai olhar no ciclo lá e para. Mas os proto-oncogenes eles têm um papel de expressão. Eles ativam a multiplicação celular. E quando eles se alteram, uma célula está geneticamente alterada, uma célula neoplásica, eles deixam de ser proto-oncogenes e se alteram para o que nós chamamos de oncogenes. Eles se superexpressam. Ou seja, uma célula que iria se multiplicar, vai se multiplicar muito mais. Então, a célula neoplásica, ela provoca duas alterações que são cruciais para o desenvolvimento tumoral. Primeiro, é a alteração de genes supressores de tumor, que é o caso do P53, que fiscaliza todo o processo. E a conversão de proto-oncogene em oncogene, levando ali um mecanismo de superexpressão, amplificando o número de cópias de uma determinada sequência de DNA e assim deixando uma célula se multiplicar de forma exponencial e descontrolada. Deixei aqui para vocês uma tabelinha, com relação aos proto-oncogenes, mais
citados aí nos processos de formação de tumores. Então, nós temos ali o próton-cogene cis, aonde, quando alterado, promove uma hiperexpressão, que dá origem, está associado ali ao osteosarcoma, que é um tumor maligno, né, um câncer. Nós temos ali o gene RAS, que sofre um mecanismo de mutação em ponto e está presente em vários tipos de câncer, incluindo câncer de pulmão, cólon retal, pâncreas, em alguns casos de leucemia. O gene MYC, que é extremamente falado, estudado, em especial a mutação se dá por translocação, né? A sequência de DNA ela se transloca de uma cromátide para outra, dando origem aí a um tumor que nós chamamos de linfoma de Burkitt, né? Bem agressivo. Então, nós temos aí próton-cogenes que, quando alterados, viram oncogenes, se superexpressam, permitindo que a célula se multiplique muito mais do que deveria. A apoptose, né, que é um mecanismo geneticamente controlado, ele faz o controle do número de células que estão se multiplicando para o que está morrendo, é a morte celular geneticamente programada, ativada pelo gene P53. Serve para separar os dedinhos das nossas mãos quando estamos na fase intrauterina, eliminar estruturas que não são mais necessárias, em especial também isso acontece muito, né, dentro do período gestacional, e a regulação do número de células, né, o balanceamento da quantidade de células, do que está se multiplicando para o que está morrendo. Então, nós temos ali o processo de apoptose, né, separando estruturas necessárias em vida intrauterina, até mesmo no processo de formação do embrião, nós temos ali a multiplicação, como é uma mitose extremamente excessiva no processo de divisão celular, nós temos que forma uma estrutura, mata outras células, forma outra estrutura, mata outras células. Então, esse processo de mitose e apoptose intrauterino é algo muito bonito de se estudar, de se compreender e algo muito marcante. Conforme as células vão sofrendo apoptose, elas vão sendo repostas por células novas. Isso com relação a algum dano estrutural, tempo de vida. Mas, se essas células estão geneticamente alteradas, esse mecanismo pode aí falhar. A ausência da apoptose nas células que estão geneticamente transformadas é a característica mais marcante do câncer, sem a menor sombra de dúvida. Porém, a gente sabe que o excesso de apoptose, né, nem além nem aquém. O excesso de apoptose dá origem aí tá muito presente em doenças degenerativas, né? E apesar da enorme variabilidade de tipos de câncer, sem sombra de dúvida, a resistência à apoptose é considerada a característica mais marcante dos processos, entre os processos de malignidade, sem a menor sombra de dúvida. Isso se dá por conta da alteração numa sequência genética chamada telomerase. Todos os nossos cromossomos, do par 1 ao par 22, mais o par de cromossomo sexual, eles são marcados nas suas extremidades por uma sequência genética chamada telomerase. Essa estrutura genética recebe o nome de
telômero. É a ampulheta da vida, tá? Determina o tempo de vida das nossas células, dos nossos tecidos, do nosso organismo como um todo. O que acontece? Quanto mais essa célula vai se multiplicando, mais velha ela vai ficando. E cada vez que ela se multiplica, ela perde um pedacinho desse telômero, tá? A sequência da telomerase é deletada e esse telômero vai encurtando, indicando para o sistema imunológico, ó, essa célula aqui tá velha, tem que ir embora, tá? Com isso, é ativado o GNP53, que passa verificando o tamanho do telômero, fala, realmente, o telômero está curtinho, essa célula precisa sofrer apoptose. O que a célula alterada faz? A célula neoplásica. Ela duplica, ela altera o gene da telomerase. E em vez de diminuir, o negócio duplica. Com isso, a célula cancerígena ganha a imortalidade, que é a característica maligna mais marcante do processo da formação dos tumores. Ou seja, ela nunca vai ser pega pelo tempo de vida, dando ali a característica de imortalidade. Então, na célula normal, ocorre ali a perda dos telômeros, indicando a senilidade, né, ao tempo de vida das células, e essa célula sofre apoptose. Mas na célula cancerígena ocorre a ação do gene da telomerase, né, sempre deixando o marcador ali dos telômeros num tamanho normal, deixando essa célula sempre ali no ciclo de divisão celular, sem diminuir o telômero. Com isso, ela se multiplica o quanto ela quiser por tempo indeterminado, dando a característica mais marcante do processo do câncer, que nós chamamos de imortalidade. Isso se dá pela alteração do gene da telomerase, que altera a quantidade, o tamanho dos telômeros, né, marcados ali na extremidade de todos os nossos cromossomos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. E eu sei que é um tema um pouquinho complexo, as dúvidas surgem muito, E na nossa próxima aula, na Fisiopatologia do Câncer, aula 2, nós vamos falar sobre o processo da formação dos tumores, né? O processo da oncogênese. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.